everyone! Olá todo mundo! Welcome! Sejam bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos na nossa aula 27.1, chegando quase ao final da nossa Unit 2. Ainda temos a Unit 3, a unidade número 3, para caminharmos ainda até o final desta competência, dessa nossa matéria de língua inglesa. E aí a aula de hoje vai ser a mesma questão lá da 26, a gente vai continuar falando do presente contínuos, porém agora vamos aprender a forma negativa, que a gente já sabe, né? Todo mundo sabe fazer forma negativa no inglês, a gente coloca aquela palavrinha not, e ela vem do lado do verbo, no caso agora a gente está trabalhando com o verbo to be ainda, né? E vai ser bem fácil, bem simples, bem prático. Let's begin? Vamos começar, e o título da aula de hoje ainda tem aquele LG. E qual vai ser? What's happening? What's happening? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente quer saber o que está acontecendo. What's happening? Que vem do verbo to happen, que significa acontecer. E aí a gente vai continuar falando do present continuous. Ações que acontecem no momento da fala, a gente já sabe sobre isso. Algo que está em progressão. Toda aula tem uma habilidade. E a de hoje você vai fazer o quê? Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esse interlocutor e combatendo situações de preconceito linguístico. Também você, aluno, vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade, variedade de usos, usuários e funções dessa língua neste mundo contemporâneo. Eu tenho uma pergunta para você. Two questions for you. What's happening? O que está acontecendo? What's happening? Geralmente, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que colocar uma entonação, porque é uma pergunta que a gente quer saber o que está acontecendo. Então, vai ser usado em vários contextos. Você está vendo uma confusão e você fala, what's happening? O que está acontecendo? O que está pegando, né? E aí, eu tenho essa pergunta para você, já que você é um student, você é um aluno, mesmo que você esteja frequentando a escola de uma forma diferente, né? Tendo essas aulas com a gente aqui, através de você olhando para a gente através de uma TV, mas certas coisas na sala de aula tem que continuar normalmente. Então, assim, eu pergunto para vocês, is that okay to behave like this in the classroom? Is that okay to behave like this in the classroom? Tá tudo bem se comportar, se comportar assim, like this, na sala de aula, in the classroom? Olha só, pay attention, presta atenção, and look at the kids, olha para as crianças. They are just messing around, eles estão assim, bagunçando real, oficial. Tem dois aqui que estão até fighting, brigando. Tem gente talking, tem gente reading, he's an angel, ele é o anjo, né, o mais certinho da sala de aula. He's playing soccer in the classroom. Ele tá jogando bola na sala de aula, mas esses dois aqui, esses two kids, estão fighting. Realmente o negócio tá pegando aí. Então, se eu pergunto para vocês, is that okay to behave like this in the classroom? Eu tenho certeza que vocês vão me responder de forma negativa, né? Mas olha só. And you? E você? What are you doing now? O que você está fazendo agora? Eu sei o que vocês estão fazendo agora. You are watching me. Vocês estão me assistindo. E também estão o quê? Presta atenção nesses dois verbos. Eles não estão aqui com o meu ing. Mas vocês estão watching me assistindo, learning, aprendendo, studying, estudando o quê? English. Inglês. Certo? Vamos lá. Are you paying attention? Você está prestando atenção? Daí, olha só, essa construção de dizer se você está prestando atenção, você vai usar o verbo pay.
que vem do verbo to pay. Engraçado, né? To pay, basicamente, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala o verbo to pay é o verbo pagar. Pagar. Só que aí, no caso, prestar atenção, você vai usar ele. E aí vai ficar com esse ing no final. Paying attention. Prestando atenção. E daí eu pergunto usando o verbo to be. Perceba que aqui não tem um pronome interrogativo do lado dele, porque é uma pergunta que eu não vou precisar usar aquele what, aquele o que qual. Estou perguntando, você está prestando atenção? Are you paying attention? Tenho certeza que a sua resposta vai ser positive, vai ser positiva. E agora? Are you taking notes? Você está tomando notas, anotando tudo que você acha importante na nossa class, na nossa aula? Are you taking notes? Presta atenção em nesse nosso ING. Daí eu vou dar uma breve comentada, mostrando para vocês uma situação. Certo? O que eu falei aqui, eu mostrei para vocês, né? O pay vem do verbo to pay. Ok, já mostrei. Mas aqui, o taking vem do verbo to take. Take. Eu já até comentei sobre esse verbo com vocês. Take. Vocês estão notando algo de diferente aí? Né? Obviamente, o verbo, quando passa para cá, ele já não vem sem... Ele vem sem esse meu to. Esse to não acompanha na hora que eu vou fazer flexões verbais, ele não vem, ele só vem quando o meu verbo está na sua forma base natura, ou seja, no infinitivo. Mas notaram uma diferença daqui para cá? O que está diferente? O E da letra foi embora, sumiu. Cadê esse E? A letra E não está mais aqui. Perceba que ela sumiu. Esse Ezinho aqui foi-se embora mesmo, e não está aparecendo aqui. Notaram? A gente hoje vai falar sobre regras de escrita, para fins de escrita, e também, né, para fins de fala, por que não? Então, are you taking notes? Você está tomando nota aí? Se por acaso você estiver, você lembra lá que você vai usar aquela questão das minhas short answers, ou seja, as respostas curtas, certo? Ou seja, yes, I am, para positive, positivo, no, I'm not, para negative, negativo. Muito simples, eu não preciso usar o meu verbo principal, que é o taking, para fazer esses short answers, perceba aí. Então, vamos lá, respondam. Are you taking notes? Estou ouvindo que todo mundo está dizendo yes, I am. Com certeza. A próxima. Are you talking to a classmate? Are you talking to a classmate? Ou seja, talking vem do verbo to talk, que é o verbo conversar. E aqui está conversando por causa do meu ing. Então, você está conversando com um colega de sala, classmate. Are you talking? Não during the class, não durante a aula. Talvez para tirar aí uma dúvida, tudo bem. Mas não durante a aula, que senão vai atrapalhar a sua atenção aqui e você não vai aprender muito do que deveria. Então, se você está conversando com seu colega, eu espero que a sua resposta seja nessa questão aqui de negativa. Então, yes, I am, se for positive, se for positiva a sua resposta. No, I'm not, se for negativa. Muito bem? É a mesma coisa. Eu posso mudar, perceba que eu vou mudar toda vez que eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou mudar esse verbo. Vão ser vários verbos, mas a resposta com short answer é a mesma, porque tu só vai usar o pronome pessoal correspondente e o verbo to be correspondente a esse pronome pessoal e antes o yes ou no, que vem para todo mundo. Então, temos aí agora esta pergunta. What about your classmates? E os seus colegas de sala? What about them? What about? Esse what about pode ser que tal, mas aqui eu vou só traduzir. E seus colegas de sala? Apenas para ir. E seus colegas de sala? What about your classmates?
What are they doing? O que que eles estão fazendo? What are they doing? Então, assim, temos aqui a questão pay attention, prestar atenção, take notes, tomar notas, que foi o que eu falei para vocês, ó, o verbo, o E sumiu, eu sempre sou adiantada, né? O slide está mostrando, mas eu sou adiantada, que sou afobada. Take notes. Daí, olha só, para eu transformar estas ações, prestar atenção e anotar, tomar nota, transformá-las para o meu presente contínuo, ela vai ficar desta forma. They are paying attention and taking notes. O que muda é apenas o verbo que vai ficar com o ing no fim dele. Percebeu? E claro, a construção da minha frase. Se eu estou falando de meus classmates, dos meus colegas de sala, o sujeito que eu vou usar para eles é o they, que é eles e elas. O verbo to be que eu vou usar para they é o are, todo mundo já está careca de saber. E o verbo é o único que vai receber o ing, por isso a palavra attention não recebeu, porque ela não é um verbo, mas ela faz parte da questão do prestar atenção, certo? A mesma coisa que o take notes, o ing veio para cá, o notes ficou isolado, sem nenhuma mudança, certo? E o and, quando você quer separar o quê? É aquele conector que você vai separar uma situação de outra. Então, eles estão prestando atenção e tomando notas, anotando aí. What about your classmates? What are they doing? A mesma pergunta. Então, temos a ação read, ler. Temos a ação text, que é o quê? É aquela questão de mandar mensagem, né? Ficar lá digitando e mandando mensagem para as pessoas. E aí, eu tenho duas situações aqui. A Ana, this girl, e o Marcos, que é this boy. Então, Ana is reading, então eu passei a minha ação de ler para cá. Eu quero dizer que a Ana está lendo neste exato momento que eu estou falando. A Ana está lendo. Então, Ana is reading. Não foi ontem, não vai ser amanhã, é hoje, está acontecendo. Essa ação está em progresso. Ana is reading and Marcos is texting. E o Marcos está mandando mensagem, certo? O que mais? Are they taking notes right now? E daí essa pergunta é, eles estão tomando nota, anotando right now, agora mesmo. Então, como é que fala agora mesmo em inglês? Right now. A palavra now é apenas agora, mas quando eu falo right now, agora mesmo. Agora mesmo. Mas, teacher, eu aprendi que right significa direito, tanto de questão de legislação, quanto questão de... quanto questão de direção, direito de direção, direito do próprio direito, né? Então, assim, o que esse right tá fazendo aí, gente? Inglês, tanto em inglês quanto em português, também deve funcionar assim em outras línguas. Uma palavra ela pode ter vários significados dependendo do contexto, como ela é colocada, enfim. Então, já sabe, quando você quer falar agora mesmo, right now, muito bem? Are they taking notes right now? Eles estão tomando nota, estão anotando agora mesmo? Daí, a minha outra pergunta, what are they doing? O que eles estão fazendo? Então, a primeira tinha que vir isso aqui, né? Para eu poder ir para o resto. Mas tudo bem, o slide está louco. Vamos lá. No, they are not. Esta resposta é desta pergunta aqui. Então, are they taking notes right now? No, they are not. Ou então, você tem a opção de fazer ela de uma forma que é muito mais usada, que é usando isso aqui. Porque é informal, no dia a dia, é muito mais prático, as pessoas usam no, they aren't. No, they aren't, ao invés de no, they are not. Mas, se você quiser enfatizar, sua ideia é falar assim, não, eles não estão, mas enfatizando, aí você usa ele separado, porque ele contraído não vai dar esse tchan de enfatizar que você quer. What are they doing? O que eles estão fazendo? Aparentemente, olha só o tamanho do book aqui de cada um. E eles estão o quê? Reading. They are ou they are reading, ou seja, eles estão lendo. Da mesma forma, eu posso usar aqui o ele separado. They are reading. Eles estão lendo. Mesma situação. Is she texting now? Ela está mandando mensagem agora? As you can see, como vocês podem ver, she's not. Ela não está.
Aí vem uma outra pergunta, mas eu quero primeiro responder essa aqui, tá? A ordem dos fatores alterou um pouquinho aqui. Então temos aí, is she texting now? Ela está mandando mensagem agora? No, she's not. Ou então, mais usado, no, she isn't. No, she isn't. Certo? Não, ela não está. O quê? O que ela não está? Texting now, mandando mensagem agora. No, she's not. Ou no, she isn't. What is she doing? O que ela está fazendo? Tô vendo aí que ela tá escrevendo, né? Então eu posso usar tanto o meu verbo write, que é o verbo escrever, ou então usar essa expressão take notes, que vem do verbo to take notes. Então no caso vai ficar taking, porque você está falando de uma ação que está acontecendo no momento da fala. She's taking notes, ela tá o quê? Anotando. She's taking notes, aqui é o verbo to be, faz questão de sempre falar, porque vai que você esquece que é o verbo to be que tá aí. She's taking notes. Temos aqui uma comic strip do Garfield, do seu dono John. What is John doing? O que o John está fazendo? Então, temos aqui o verbo principal, o verbo do, que todo mundo conhece, que vem do verbo to do, que é fazer, certo? Passa para cá com ing. Beleza, não alterou nada, só coloquei o ing no final. Faz parte da regrinha dos verbos que não altera mesmo a situação. What is John doing? Então temos aí o Garfield chegando para ele perguntando. Detalhe, essa aqui é uma expressão bem informal, tá, gente? Muito informal falar assim. What you doing, John? Tá vendo esse what é a mesma coisa de what you are. Aliás, desculpa, what are you? Desculpa, quase que eu falo Aliás, eu cheguei a falar, né? Mas não, é o contrário. Então, esse what are you tá aqui desse jeito assim, ó, totalmente informal. Então, what are you é a mesma coisa de watcha, ou seja, o que você está fazendo, John? O que você está fazendo, John? What you doing, John? I'm trying to read. Eu estou tentando ler. Tá vendo esse to read, esse to antes do verbo, deixando ele no infinitivo. Eu estou tentando ler. I'm trying to read. Aí o Garfield pergunta, any luck? Alguma sorte? Perceba a cara do Garfield. O gatinho tem uma cara né? É isso aí, go away. Aí ele fala pro Garfield, o John, vai embora, go away, vai embora. E o Garfield pega e faz o seguinte, if you insist. Aí o John olha com uma cara assim, não acredito que ele fez isso comigo, mas fez. Por quê? Porque o Garfield levou, né, o jornal com ele. Falou assim, vai embora, ok. Se você insiste, if you insist, se você insiste, ele foi e levou o newspaper, né, o jornal junto. Daí, what is John doing? Ou seja, o que o John está fazendo? He's reading, ele está lendo. He is reading. Então, eu iria responder isso aqui, ó. Se eu fosse responder essa questão, se fosse uma para escrever, eu diria he, porque eu estou falando de ele, do John, verbo to be que acompanha ele. E o verbo, a ação, né? Que é o verbo ler com ing no final. He's reading, ele está lendo. He's reading, posso até comentar mais. The newspaper. Ou seja, ele está lendo o jornal. Está lendo o jornal. Muito bem? The news. As notícias. E aí, olha só. A gente tem aí a questão do verbo to be, a gente já entendeu 1000 vezes que para fazer frases com present continuous ou progressive, a progressão, a gente vai usar esse to be, que ninguém aguenta mais, mas vai ter que usar. Tem que usar, não tem jeito. Então, são esses três aqui no presente. Você vai usar um dos três. No presente contínuo. Quando for estudar o passado, o futuro, aí você vai usar outros, tá?
o verbo principal seguido do ing, beleza? Do ing. E como é que faz isso? Olha só. Question form, questão aí das perguntas, para fazer pergunta, né? A gente já viu lá que a gente vai inverter a posição entre o pronome e o verbo to be. A gente já viu isso na aula passada, certo? Então, assim, se eu falo he is na afirmação e também na negação, porém com not logo depois, né, do verbo, na pergunta vai ser is he. Eu faço essa troca, a gente já sabe disso. Daí eu tenho aqui uma comic strip onde a mãe pergunta o seguinte: is he listening to me? Ele está me ouvindo? Is he listening, que vem do verbo to listen, que é o verbo escutar. Is he listening to me? Ele está me ouvindo? Daí, olha só, ele está fazendo um monte de coisa, provavelmente assistindo televisão, a TV está aqui na frente da TV, está acompanhando aqui o laptop dele, está aqui com a guitarra tocando, ele está com headphone, também com fone de ouvido, e ainda está no celular. Então, multitasker, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí a mãe wondering, né? Ela se imagina assim, será que ele está me ouvindo? Né? Ela só pergunta, is he listening to me? Ele está me ouvindo? Daí ele fala, go on, prossiga, I'm listening, eu tô ouvindo. Tá ouvindo muito, né? E não é nem por conta do headphone, às vezes a pessoa não consegue ouvir fazendo um monte de coisa mesmo. A pessoa fala, mas ela não tá ligada no que tá acontecendo. É a mãe muito upset, muito chateada. Is he listening to me? Ele tá me ouvindo? E aí, olha só. Yes, he is. Se por acaso ele estiver. Yes, he is. Sim, ele está. E na negative, no, he isn't. Não, ele não está. Muito bem? Isso a gente já viu, já aprendeu. Agora sim, chegou a parte lá importante que eu gostaria que vocês vissem, que é a questão lá do spelling rules. Rules, ou seja, a questão de regras de pronúncia, certo? Para escrita também. Para a gente... Opa, sorry. É justamente isso, de pronúncia não, perdão, isso é Caramba, eu vou lembrar, quando você faz aí a questão do ditado, a professora ela vai lá e ela spell the words, ela vai lá e ela dita as palavras. E pode ser assim, então, essas regras aí para fins de escrita. Caramba, é incrível quando a gente lembra do que significa a palavra em inglês, mas esquece a tradução exatamente para português. Mas olha só, alguns verbos sofrem pequenas mudanças quando acrescentamos ing. Não vai ser todo verbo que você só vai colocar lá o ing e ele vai ficar ok, de boa. Não vai. Isso não vai acontecer. Então, a gente vai precisar prestar atenção nessas regras. Primeira regra. Tem as exceções. Como toda regra tem sua exceção, você vai prestar atenção nisso aqui. Verbos terminados em E. Isso a gente já percebeu lá com aquele taking notes, que terminava em E. A gente vai retirar o E, ele vai sumir, vai embora, dá tchau para ele. Vai embora, ele já era, não existe mais quando você colocar esse ing. Então temos aí o verbo use, usar, termina com E. Para falar usando esse E, go away, vai embora, using, usando. Take, que tem várias traduções, né? A palavra take, mas pode ser traduzida aí basicamente como pegar. Ela vai ficar taking. O E foi embora. Taking. Olha aqui algumas exceções. Aliás, uma exceção. Agree, que é o verbo concordar. O que vai acontecer? Não vou tirar esse E. Vai ficar o ing do lado dele sem eu retirar. Agreeing, que é concordando. Segunda regra. Verbos terminados em IE, com essas duas vogais, IE. A gente substituímos o, não a vogal, substituímos o IE, que são essas duas vogais, por Y. É exatamente isso, ou seja, duas letras importantes da palavra normalmente vai embora
e você coloca Y no lugar das duas, delas. Então a palavra die, o verbo die, que é o quê? Morrer, vai ficar dying, morrendo. O que sobrou da palavra? Apenas a letra D. Só a letra D que sobrou. O resto foi tudo acrescido. Isso aqui foi acrescentado, ing é o sufixo, então só o D mesmo que restou. Próxima palavra, lie, mentir. Também significa mentira. Mentir vai ficar como? Sumiu lá o meu IE, a mesma coisa aqui, e ficou lying, mentindo. Uma das traduções, mentindo. Muito bem? Pegou aí essas duas primeiras regras, né? Terceira, se os verbos possuem apenas uma sílaba e terminam em consoante, mais vogal, mais consoante, que é o nosso famoso CVC, dobra-se a última consoante e acrescenta o ING. Então, essa regra do CVC, ela, em outros tempos verbais, com outras situações também, ela vai funcionar desta forma. Então, CVC é como nós chamamos a questão do consoante, vogal, consoante. Então, temos aqui o run, que é CVC. Aí, o que acontece? Dobra-se a última consoante. Então, eu vou acrescentar mais um N. Terminou com N, acrescentei mais um N, coloquei NG. Running, correndo. Sit, sentar. CVC. Consoante, vogal, consoante. Daí, what happened? O que aconteceu? Acrescentei mais um T, a última consoante dobrou, coloquei NG. Serei, sentando. Exceções, temos aí duas agora para vocês. Exceções, fix, que é o verbo consertar. Eu não vou acrescentar um outro X. Perceba, coloquei NG. Fixing, consertando. Show, que é o verbo mostrar. E aí vai ficar showing, mostrando. Não foi acrescido outro W aqui nesta palavra. Perceba? Então, tem que saber dessas exceções, porque senão você vai acabar fazendo errado. Mas primeiro passo é saber disso. Agora, se o verbo não terminar em E, não terminar em IE e não terminar com CVC, você só acrescenta o ING normalmente ao fim do verbo, sem alterar nada, mexer nada nem na frente, nem atrás, nem no meio. Certo? Let's practice. Vamos praticar. A gente tem aí, de novo, a questão do Jeremy, que ele está ainda com essa questão da mãe dele, né, não prestando atenção. He's not paying attention to her. Ele não está prestando atenção nela, então ele fala, go on, I'm listening. Ai, prossiga aí, vai logo, vai aí, eu tô ouvindo, tá ouvindo absolutamente nada. Mas aí, temos perguntas sobre ele. What is Jeremy doing? O que o Jeremy está fazendo? Aí temos aí, he's listening to music. Ele está ouvindo música? Agree, concorda? Yes. Então, vou colocar T de true. He isn't using the computer. Ele não está usando o computador. Bem, o computador está next to him, está do lado dele, mas ele não está using, né, com os dedos lá, usando no momento. Apesar de a gente falar, olha, eu estou usando o computador, mas o computador a gente não está exatamente clicando, usando exatamente ele, mas está usando o objeto ali naquele momento, de alguma forma. Então, aqui fica essa questão, eu coloco true ou false nessa situação. Eu vou mesmo por uma questão de estar olhando aonde a mão dele está, onde a situação está. Então, o computador está de lado. Então, he's using the computer. False. Não está usando nesse momento. Está do lado. He's using his cell phone. True. Ele está usando o celular dele. True. Está olhando, inclusive, com as mãos no celular. He isn't. Opa, desculpa. Agora que eu vi. Opa, voltando aqui. Perdão. Aqui realmente é true, porque eu não vi a negação aqui. Passou sem eu ver. É true, he isn't using the computer.
passou isso aqui, ó. Isso aqui nada mais é que o is not. Então, eu nem olhei direito, perdão. Então, é true essa informação. Ele não está usando o computador. Viu? Como eu estava certa lá desde o início, só fiz de uma forma diferente. He's not using the computer, true. He's using his cell phone, true. Como eu coloquei aí para vocês. E a próxima, cadê? True aqui. He isn't, agora sim, não vai passar despercebido. He isn't, ele não está playing his electric, olha aí, ó. Ele não está tocando a sua guitarra. E aí, he isn't playing, não está. Você concorda? Bem, apesar de que tá meio difícil aí, de ele estar mexendo nessa questão do electric guitar, ele não está realmente tocando de fato, mas ele está com o dedo ali, então pode ser que seja realmente que ele esteja tocando. Então, assim, essa aqui, he isn't, ele não está tocando, vai ser false, porque para mim ele está de alguma forma tocando, nem que seja só a parte aqui, tá? Dessa situação que eu não sei dizer que nome é isso aqui, da guitarra. He's looking at his mother. Com certeza, no, né? He's looking, ele está olhando para a mãe dele. Falso. He's listening to his mother. Ele está ouvindo a mãe dele. Bem, não é porque ele não está looking at her que ele não está listening. Mas ele está com headphone, ele está com o fone de ouvido que provavelmente, he's not listening, ele não está ouvindo. Então, essa aqui seria false também. He's listening to his mother, false. Ok? Vamos para a próxima. Temos aí o Pedro e a Carla. Daí aquela questão de fazer a pergunta para saber o que eles estão fazendo. Então, você sabe que vai colocar o verbo do aqui na forma do ing, que o verbo do ele não faz parte de nenhuma regra, ele está na regra geral. A geral é aquela que você só coloca o ing ao fim do verbo. Ok. E aqui vem o quê? Vem o verbo to be, correspondente a Pedro e a Carla, que são duas pessoas plural. Então, what are Pedro e Carla doing? O que o Pedro e a Carla estão fazendo? Daí a resposta, they are, eles estão, they are, ou elas estão, mas estamos falando de um boy e uma girl, eles estão, talk, conversa, vem pra cá, conversar, na verdade, vem pra cá com ing. E como é que vem? Vem na forma mesmo, normalzinha, sem a gente alterar em nada, porque também é outro verbo que não termina em e, não termina em ie, não é uma consoante vogal consoante. That's why talking, they are talking, eles estão falando, conversando. Next, pergunta, Fábio, Julia talking on the phone. Aqui o que vem na frente? Aqui vem na frente é o quê? E agora que lembrei, voltando lá, tá vendo como a teacher lembrou agora. Spell, aquela palavrinha, vou até voltar lá. A palavrinha spell, cadê a palavrinha? Onde é que ela foi? Aqui, ó, bem aqui. Agora sim. A questão do soletrar, certo? Spell, spelling com ing. Regras da questão de soletrar, quando você vai falar palavra por palavra, ou letra por letra. Viu que eu ia lembrar? Falei. Vamos lá, temos aí agora o Fábio e Júlia. Você sabe que Fábio e Júlia são duas pessoas. E aí, o que falta aqui nessa frase? Se nós temos sujeito, se nós temos o verbo com ing, se nós temos um complemento, o que está faltando é o verbo to be. Portanto, are Fábio and Julia talking on the phone? Fábio e Júlia estão falando no telefone? Daí a gente está vendo que eles estão sim, they're texting. Tanto é que temos aqui a palavra send, que é enviar. Eles estão, no caso, não estão conversando no telefone, mas eles estão mandando mensagem para o outro, certo? Porque assim, eu também falo conversando no telefone no sentido de mandar mensagem, eu estou conversando aqui com a pessoa fulana. Mas vamos pensar nesse sentido aí, de que eles não estão conversando numa ligação não. Então, olha só, no,
they, e também eles estão aqui conversando, mandando mensagem, provavelmente para outras pessoas. Porque se eles estão um do lado do outro, vamos supor que estão no mesmo local, não faz sentido. Então tá, no they, não eles, o quê? Ah, isso é negativa? Você sabe aquela questão lá do seu short answer, a única coisa que você vai precisar, essa parte aqui, a parte aqui é do short answer. Aí a parte lá do lado é o que você vai falar, o que eles realmente estão fazendo, essa parte aqui. Essa parte aqui é o que eles realmente estão fazendo. Tá? Então, se short answer, no, they o quê? They are not. Ou então, a questão do no, they aren't. Um dos dois, whatever, tanto faz, ou assim ou assado, você escolhe. Agora sim, você vai dizer que eles estão o quê? Conversando por mensagem de texto. Não sei se entre eles, a teacher que se confundiu aqui, mas eles estão mandando mensagem, love messages, ou seja, mensagem de amor. As you can see, the heart, coração aqui. Então, they're o quê? Texting. Só faltou colocar texting, porque tu já tem o verbo to be aqui contraído. Eu nem gosto de usar esse verbo to be contraído com o they. O verbo to be, o are, eu gosto de falar ele, eu gosto de realmente falar a palavra are, ao invés de falar ela contraída. Mas isso é uma opção minha. Então, they're texting, eles estão mandando mensagens. Text, que é essa questão do escrever mensagem, vem para cá com o meu ing, porque é uma ação que está acontecendo no momento que eu estou falando, que eles estão fazendo. Certo? Seguiu aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. And I see you the next class. Bye.